Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Bendito seja o nome do Senhor que nos dá mais uma oportunidade. Estamos apresentando Fé Perfeita, que é um programa que leva até você a Bíblia como ela é. É a palavra de Deus revelada através do ministério de um profeta que veio para nos preparar e nos levar de volta para as Escrituras, nos tirando de sistemas, de dogmas e de tradições denominacionais. Nunca se deve apegar-se a uma denominação. É este o grande problema da maioria das pessoas. Eles amam a igreja e aos pastores e aos líderes e aos colegas que ali frequentam aquela igreja mais do que o próprio Deus. Eu tenho falado sobre pontos aqui e tenho perguntado, questionado e continuarei questionando. Hoje, no nosso programa, gostaria de fazer a você uma pergunta. O que você acha do que estão fazendo hoje nas igrejas e que apelidaram de Santa Ceia do Senhor? Você acha que fazendo o contrário às Escrituras, aquilo deveria ser chamado de santo ou de imundo? Vamos pelo princípio. No capítulo 12 do livro de Êxodo, nós temos um padrão. Foi morto um cordeiro e naquele dia foi celebrada a primeira Páscoa. Eu estou falando da saída de Israel da terra do Egito. Para se comer a Páscoa, foi-se pedido a observação de duas coisas. Primeiro, o cordeiro tinha que ser perfeito e sem mácula, sem nenhuma impinge, sem nenhuma mancha, sem nenhuma ferida, sem nenhuma deformação física. Segundo, a casa do povo deveria ser limpa, ser tirado todo o fermento de dentro daquela casa por 7 dias. Teriam que comer pães asmos com o cordeiro. Esta era a Páscoa e esta é a figura. Todos nós sabemos que aquela é a abertura do Velho Testamento com a morte do testador, que era o cordeiro, que era apenas a figura, a sombra do verdadeiro Cordeiro de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira que um cordeiro no Velho Testamento tinha que ser sem mácula, sem nenhuma ferida, nenhuma deformação, e deveria ser observado antes de ser sacrificado, espero que você, que tem uma mente espiritual, saiba que Cristo é chamado de varão perfeito. Ele era o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. E por isto, ele próprio desafiou a toda a classe religiosa, dizendo: quem de vós pode me acusar de pecado? Não havia pecado em sua vida. Não havia nada que pudesse ser mostrado como erro. Ele era perfeito. Herodes, aquele que representava o Império Romano, teve a oportunidade de examiná-lo e vir diante dos seus algozes e acusadores e dizer-lhes: examinei este homem e não vejo culpa nenhuma nele. Então aqui está o Cordeiro. O Cordeiro está perfeito. Agora, este Cordeiro, antes de morrer, reuniu-se com seus discípulos para celebrar a Páscoa e, após a Páscoa,
a ceia. E na hora de celebrar a ceia, ele tomou o cálice. Ele tomou o cálice e depois pegou o pão. Veja que este pão era um pão asmo. Eu só quero lembrar a você que qualquer igreja que celebrar uma ceia com pão que tenha nele fermento, ela está desmoralizada e dizendo que o corpo de Cristo é um corpo fermentado, ou seja, pecaminoso, sujo, baixo, imoral e condenado ao inferno, porque todo pecado está condenado ao inferno. Então isto é um erro gravíssimo. Eu não tomaria a ceia depois de ouvir verdades como a que eu vou dizer a você em nenhum sistema religioso que viesse me oferecer um pão com fermento, seja ele feito na padaria ou seja ele feito na casa de algum irmão ou de algum ministro. Segundo, o que Jesus ofereceu na hora da ceia foi vinho e nunca um suco de uva. Isto também serve para descaracterizar o sangue de Jesus. Por que não suco de uva e por que vinho? Qual é a diferença? A diferença é simples. O vinho, nas Escrituras, ele tem dois significados. Ele tem o estímulo da revelação. Primeiro, ele produz estímulo para aquele que vai tomar, ou que tomou. E segundo, lhe abre a revelação. Então, isto é a simbologia do vinho nas Escrituras. Ele representa o estímulo. Na verdade, um crente que realmente participa da ceia do Senhor, por revelação, ele é um crente estimulado. Estimulado a quê? Estimulado a deixar o mundo, estimulado a deixar as modas, estimulado a deixar o pecado. E ele, quando vai comer o pão, ele toma o pão de maneira tão consciente que ele vive uma vida sem pecado, que ele está honrando a Deus e que ele é parte do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, quando não fazem assim, nós vemos que há uma deturpação daquilo que está se fazendo. Eu quero tomar algumas coisas. Celebra-se ceia pela manhã. Se você olhar a Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite, não é na manhã, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo. O corpo de Cristo não tem fermento, não tem pecado. Se a tua igreja dá ceia com pão de padaria, está dizendo que a sua igreja é imunda e que o corpo de Cristo é imundo. Então ele toma o cálice. Se você seguir comigo, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 19 e 20, Paulo diz: o que eu vou dizer, não vos louvo, porque ouço que há entre vós aqueles que tomam e comem a ceia de maneira antecipada e tomam vinho e se embriagam. Ora, está dizendo que as pessoas estavam tomando e se embriagando. Leia na sua Bíblia, está aqui, ó, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Ele disse: isto que eu vou dizer a partir do verso 17, não há louvor, porque há divisões. E aqui disse: comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome e outro embriaga-se. Prestem bem atenção. Você pode pegar o suco de uva que a sua igreja dá e encher a barriga, você nunca vai se embriagar. Não foi isto. Prestem atenção que existe na Bíblia uma conexão do Velho ao Novo Testamento. Se você for comigo para o livro de Gênesis, lá no capítulo 14, você vai encontrar o Abraão se encontrando com Melquisedeque. O Melquisedeque é aquele o qual Jesus é sacerdote eterno segundo esta ordem. Hebreus capítulo 8. E o Melquisedeque encontra-se com Abraão, que é a figura
do crente revelado que tem uma fé verdadeira e vem de uma batalha não como perdedor, mas como vencedor, e lhe dá pão e vinho, não é pão e suco de uva. Eu quero lhe dizer que Melquisedeque, a figura do sacerdócio de Cristo, ministra pão e vinho, e você vai ver que Cristo ministra a ceia com pão e vinho, pão asmo, vinho puro, não é pão de padaria e suco de uva. Isto está errado. Se ninguém nunca lhe falou isto, gostaria de lhe dizer. Se você tomar o Evangelho de João, no capítulo 13, você vai encontrar que Jesus, quando acabou a ceia, preste atenção, não existe ceia de manhã, existe ceia à noite, a última refeição. Depois que ele tomou a ceia, ele deitou água numa bacia e tomou uma toalha e lavou os pés dos discípulos e disse estas palavras: Eu vos dei o exemplo para que assim como eu vos fiz, façais vós também. Porque eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, para que vós laveis também os pés uns dos outros. Então, outro agravante. Qualquer ceia sem lava-pés é uma ceia aleijada. Ceia imunda, com pão asmo, com pão fermentado, ceia imunda, com suco de uva, ceia incompleta, aleijada, deformada, sem o lava-pés. Você disse, mas meu pastor disse que não precisa lavar os pés. Mas Jesus disse, eu, Senhor e Mestre, lavei os pés para que vocês lavem os pés uns dos outros. Leia na sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 12 a seguir. Eu não tenho tempo, mas estou lhes dizendo a verdade. Deus te abençoe, vamos orar. Pai, abençoe, abra o entendimento destas pessoas e salve a alma delas e revele a elas a tua vontade e dê a elas o que elas precisam de coisas materiais, físicas, em nome de Jesus, que haja cura e libertação, porque tua palavra é a verdade. Amém.